As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. Será mesmo que uma feiticeira escarlate vilã pode estar pintando por aí? E até mesmo personagens do passado da Wanda podem voltar, como o Mercúrio e o Ultron, que foram citados nesse terceiro episódio. Parece que a loucura da feiticeira escarlate tá começando a cair. Então bora falar sobre isso tudo nesse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você e mais um episódio de WandaVision foi lançado nessa sexta-feira, o terceiro episódio, e dessa vez o episódio se passa aí nos anos 70, como a gente viu lá no segundo episódio, né? No final dele a gente tem a transição dos anos 60 para os 70 e aqui a gente já vê o episódio inteiro dos anos 70 com a Wanda, a maioria do episódio, grávida. E logo de cara, na animação de abertura desse terceiro episódio, a gente já vê uma coisa que já tinha aparecido ali nos outros dois episódios, que são os hexágonos que aparecem no outro episódio. Apareceu como o final ali da série, que aparecia a animação vindo e mostrando a cara ali da Wanda e do Visão bem de perto, com o hexágono saindo, né, da tela. E aqui a gente tá voltando a ver esse hexágono, só que dessa vez apareceram vários hexágonos. O que esse hexágono significa, a gente não sabe ainda, mas parece que tem sim algum significado. Poderia ser o símbolo da M, aquela organização cheia de cientistas que tem o MODOK como o grande vilão e organizador. Eu não acho que isso ia acontecer, porque eles já colocaram o MODOK lá no jogo agora, então não acho que eles iriam usar novamente aqui na série. E a primeira cena que a gente tem do episódio, o episódio já abre assim, é com a Wanda e o Visão sentados ali no sofá e o Doutor analisando pra ver se a Wanda realmente está grávida. Lógico, tá muito evidente que ela tá grávida, mas ele tá dando o veredito ali, final, se ela tá grávida ou não. E ele chega assim à conclusão de que ela tá grávida, só que o Visão começa a desconfiar disso. Ele mesmo começa a pensar, como que ela ficou grávida tão rápida assim? Como que de um segundo pro outro ela ficou rápida? Ele fala literalmente isso, ele lembra exatamente, mesmo a Wanda avançando no tempo, o Visão lembra que ela ficou grávida literalmente de um segundo pro outro. E ele tá desconfiando disso e perguntando pro Doutor. Tem umas duas vezes que o Visão tenta falar com o Doutor pra tentar achar uma explicação por que ela ficou grávida tão rápido assim. E a Wanda sempre corta ele antes dele conseguir realmente ter uma resposta do Doutor. Uma coisa que fica bem clara, né, durante toda a série é que sempre que acontece alguma coisa que não faz sentido, mas que ainda dá pra controlar, a Wanda tenta ignorar essas coisas, corta o Visão, altera ali um pouquinho a realidade, ela tenta simplesmente ignorar e seguir em frente, nem pensar sobre isso. E quando termina ali a consulta, o Doutor dá o veredito e a Wanda manda o Visão ir lá levar o Dr. Nielsen pra fora da casa e mandar ele embora. A gente vê que o Dr. Nielsen fala que ele vai viajar pras Bermudas com a mulher dele, mas a gente vê lá no final do episódio que não é bem assim não, mas depois a gente fala disso. Mas só nesse trajeto aí do Visão saindo fora de casa, deixando o Dr. Nielsen ir embora, a gente vê também que o Herb, ele tá tentando cortar os arbustos, mas ele tá literalmente bugando e cortando o muro do Visão ali. E o Visão tenta entender o porquê que isso tá acontecendo, mas o Herb meio que tenta agir como se não tivesse nada acontecendo e o Visão entra pra casa de volta. Acho que esse gesto dele cortando o muro, isso quer dizer que o Herb tá tentando lutar contra a manipulação que ele tá sofrendo, talvez como eu já disse em outros vídeos, a Wanda esteja controlando e prendendo todo mundo ali daquela cidade, naquela bolha que ela tá criando, e o Herb tá cortando o muro justamente porque ele tá tentando lutar contra isso, mas não consegue. Quando o Visão volta ali pra casa, a gente vê que a Wanda já tá mais grávida ainda, ela já tá grávida agora de 6 meses, e quando o Doutor saiu, ela tava grávida de 4 meses, ou seja, ela simplesmente avança no tempo, o tempo que ela acha que ela tem que ficar grávida, literalmente isso. E a Wanda acaba esbarrando ali numa fruta e o Visão usa os poderes de super velocidade, do qual eu pelo menos não me lembro dele usando aqui no MCU. Então, será que a Wanda não pode estar projetando de alguma forma os poderes do Mercúrio no Visão, já que ela que está controlando tudo? Talvez ela esteja usando basicamente a falta que ela tem do Pietro e botando ali alguns detalhes do Pietro no Visão, como por exemplo os poderes do Pietro. E logo em seguida, quando os dois estão discutindo o nome que eles vão dar pro bebê, se é Tommy ou se é Billy, a Wanda que é Tommy e o Visão que é Billy, e a gente vê que o Visão fala uma frase que é bem interessante, porque essa frase parece que significa o que as pessoas dentro da bolha estão vivendo. E ele fala o seguinte: o mundo é um palco, homens e mulheres
são meros atores. Essa frase não é simplesmente uma frase aleatória que o Visão citou ali de repente, ela tem um significado. E se a gente olhar pro que as pessoas dentro da bolha estão vivendo, que parece que eles estão interpretando realmente personagens, papéis, e às vezes ele tem alguns lapsos assim que eles retomam a consciência por alguns segundos ali, por alguns momentos, e depois voltam aos seus papéis. Isso basicamente reflete exatamente isso que a gente viu nos 2 primeiros episódios e nesse terceiro episódio aqui também. O que eu acho que tá acontecendo aqui? A Wanda tá controlando todo mundo, mas ela mesma também não sabe que ela tá fazendo isso. Talvez ela esteja controlando as pessoas com o seu subconsciente, sabe? E outra coisa que indica que a Wanda tem sim o controle sobre a bolha, que ela é quem tá criando aqui, quando ela começa a ter contrações ali da gravidez, todo o ambiente começa a ter falhas, basicamente. Ela sente dor e o ambiente começa a bugar, basicamente. Na primeira contração que ela tem ali, a gente vê que a energia inteira do quarteirão acaba. É como se ela se desconcentrasse, e no momento que ela se desconcentra, a gente tem falhas na realidade que ela tá criando. E a cena corta ali pros vizinhos, e um desses vizinhos que tá mostrando ali a energia acabando é a Dory e o Phil, ou Jones, do episódio passado, como ele era chamado. A gente vê que realmente os dois são casados. Eu disse isso que na intro do episódio passado tinha aparecido os dois juntos, e que esse era o motivo pelo qual a Dory tinha meio que raiva da Wanda, porque o Visão meio que tinha tomado o lugar do Phil lá no trabalho, e então ela tem meio que essa raiva da Wanda e do Visão. E aí a cena volta pra Wanda e pro Visão, e o Visão começa a perceber que tem alguma coisa de errado nisso tudo, né? Ele chega, lembra do Mr. Hart, o que aconteceu com o Mr. Hart, ele lembra também do que ele acabou de ver do Herb fazendo, e começa a achar realmente que aquilo ali tá errado. Mas no momento que ele fala pra Wanda que aquilo ali tá errado, a Wanda simplesmente altera a realidade, e o Visão simplesmente não lembra mais do que tá acontecendo e do que ele ia falar e do que ele achava que tava errado. E é um corte seco, né? Eu pensei que talvez eles fossem usar aqueles glitches que apareciam no trailer, mas não. É literalmente eles dão um corte seco, como se tivesse dado uma bugada, uma travada ali na realidade ou no próprio vídeo que a gente tá assistindo, e daí o Visão simplesmente não lembra mais o que estava errado, tá tudo normal de novo. E aí as coisas estranhas começam a se intensificar no episódio, como por exemplo, começa a literalmente a chover dentro da casa, e a Wanda fala que a água estourou. Ao que parece, todos os canos da casa estouraram ao mesmo tempo. Mas é basicamente mais um efeito das contrações, da gravidez da Wanda, ela perdendo a concentração na realidade que ela tem que manter. Daí o episódio corta pro comercial, que mostra novamente a Hydra sendo o foco, mais uma coisa do passado da Wanda, mas a gente já tinha visto a Hydra lá no passado, né? No episódio passado, no segundo episódio, mas agora a gente vê ali que parece que a situação que tá acontecendo ali é mais ou menos a situação que a Wanda tá acontecendo na realidade. Ela tá perdendo o controle das coisas. A gente vê no comercial uma dona de casa que tá perdendo o controle também das coisas ali, não tá dando conta do que tá acontecendo e tá dando tudo errado. E daí aparece a Hydra com um sabonete lá que vai fazer você escapar do lugar que você tá, sem sair do lugar que você está. Isso é bem referência, é bem claro que tá fazendo referência à Wanda criando essa realidade em cima de uma realidade que já existe, né? Criando a bolha em cima de provavelmente uma vizinhança que já existia. E logo depois que acaba o comercial, a Wanda já tá perto de dar à luz, já atingiu os 9 meses e os bebês já vão nascer. E a gente vê que o Visão sai para procurar o médico usando lá a super velocidade dele, e que quem chega é a Mônica Rambeau para ajudar a Wanda, né? No caso, a Wanda tenta esconder que ela tá grávida, eles não queriam mostrar, mas a Mônica Rambeau acaba descobrindo quando ela entra no quarto. A Wanda ainda tenta esconder, tenta botar um negócio de fruta na frente, ela fica nervosa e fica trocando aqueles casacos sem parar de uma hora para outra, e depois a Mônica Rambeau acaba descobrindo, entra no quarto, vê tudo berço, e depois a Wanda não tá aguentando mais, e aí ela começa a dar a luz aos gêmeos, e a gente vê que todo o ambiente realmente começa a ficar completamente louco. O quadro começa a girar, a luz começa a despencar, começa realmente a bolha a entrar em um colapso. E um pouquinho antes da Wanda dar a luz aos seus filhos, a gente tem aquela cena da cegonha que apareceu ali do nada, no meio da casa, e a Wanda tá tentando fazer a cegonha desaparecer pra Mônica Rambeau não ver, e a cegonha não desaparece. A Wanda, ela usa o poder dela, a gente vê que fica vermelho em volta da cegonha, mas a cegonha não desaparece. Por que será
que a cegonha não desaparece? Será, por exemplo, como eu disse nos episódios passados e nos quadrinhos, o Mephisto ele pode tomar a forma de animais e de humanos. Será que não poderia ser o Mephisto? Ou se não for o Mephisto exatamente, poderia ser talvez uma representação do Mephisto, algo desse tipo. Por isso que a Wanda não tem o controle, porque aquela cegonha ali não é coisa dela mais, por isso que ela não consegue alterar, tirar aquela cegonha dali. Logo depois que a Wanda finalmente tem os gêmeos, ela recebe os gêmeos, fica feliz, tem o Tommy e o Billy, que são sim referências aos primeiros filhos da Wanda que apareceram lá em Feiticeira Escarlate lá dos anos 80, 90, e depois que o Mephisto vem, tira eles da Wanda, aí eles reencarnam como Wiccan e Celery. Então estamos tendo aí mais indícios de que realmente o que está sendo adaptado é algo bem parecido com essa série das HQs em que o Mephisto vem e toma o Billy e o Tommy da Wanda. E o Visão meio que vai se despedir ali do Dr. Nilsen, e o Dr. Nilsen meio que fica sem entender ali o que está acontecendo. Parece que ele sai do personagem quando o Visão pergunta para ele sobre a viagem, se ele ainda vai fazer a viagem, e aí ele para um pouquinho para pensar e fala: ah não, cidade pequena é difícil de sair de cidade pequena, né? Basicamente ele tá deixando bem claro que não tem como sair da bolha. Só que parece que ele quer falar pro Visão isso, mas ele não consegue falar exatamente. Então ele fala meio que: ah não, não tem como sair de cidade pequena. Dando a entender realmente que ele tá preso nessa bolha e que estão controlando ele. Quem eu acho que é? Eu acho que é a Wanda mesmo. Principalmente porque do lado de fora, a Agnes e o Harry estão conversando ali, falando que a Monica Rambeau, eles não sabem onde é que ela mora, ela apareceu do nada, que tem alguma coisa de errado com ela, e é nesse momento que o Visão aparece, e os dois ali começam a, parece que quebram um pouco o personagem deles. Eles também estão tentando falar pro Visão que aquilo ali não é real, de que eles estão presos ali, que eles estão sendo controlados, mas eles também não conseguem falar. O Harry parece que vai falar, mas a Agnes olha pra ele e meio que não deixa ele falar pro Visão o que tá acontecendo, como se ela soubesse o que tá acontecendo, mas não deixasse ele falar o que tá acontecendo, sabe? Mas ficou bem claro que eles estão sendo sim controlados. Eu não sei se a Agnes está sendo controlada, mas que o resto ali das pessoas estão sendo controlados, eles estão sendo controlados sim. E logo depois disso, né, o Harry e a Agnes já voltam ali para os seus papéis, principalmente o Harry, se ele estiver realmente sendo controlado. E aí acabou, não tem mais nada acontecendo e todo mundo volta a interpretar o personagem que eles têm que interpretar para parecer que aquilo tudo ali é real. Outro detalhe é que a Agnes cita de novo o marido dela. Ela fala que é melhor ficar tudo sem energia mesmo, porque é melhor ver ele no escuro mesmo. Outra coisa que pode deixar um pouco a entender de que o marido dela é o Mephisto, que o marido dela gosta da escuridão, vive na escuridão. É outra citação. Será que eles não vão adaptar realmente essa coisa de ela já ter servido ao Mephisto nas HQs, mas aqui eles podem adaptar como o Mephisto sendo talvez o marido da Agnes? Será que isso não tá acontecendo? Enquanto o Visão tá lá conversando com os vizinhos, a Wanda tá lá sozinha com a Monica Rambeau. E a Wanda simplesmente do nada começa a lembrar de que ela também tinha aí um irmão, o Pietro, o Mercúrio. E você vê que ela realmente fica triste, que ela tá lembrando dele. E ela muda a expressão dela completamente. Ela tava super feliz que tinha tido ali os filhos, e agora ela tá completamente triste do nada, porque ela tá lembrando do irmão dela. E a Monica Rambeau vê essa brecha e tenta aproveitar essa brecha que a Wanda tá dando pra ela e fala: ah, o Ultron matou o seu irmão, né? E aí a Wanda começa a se descontrolar completamente. Ela fica muito triste, mas ao mesmo tempo ela fica séria, ela fica com raiva da Monica Rambeau. Ela não aceita que essa é a realidade dela. Quando tem essa quebra de realidade muito grande, que ela começou a lembrar do Pietro, e a Monica Rambeau foi lá e falou uma coisa que realmente aconteceu, e a Wanda sabe que isso é verdade lá no fundo, ela mesmo fica maluca e tenta de qualquer maneira mudar aquela situação para ela não lembrar de fato que aquilo é real, para ela não cair, para ela não voltar para a realidade. Ela confessa, ela começa a perguntar para Monica Rambeau quem é Monica Rambeau, e olha também o colar que a Monica Rambeau tá usando, que tem mais ou menos o símbolo da Sword. E aí ela simplesmente pega a Monica Rambeau e lança a Monica Rambeau pela parede, que a gente viu no trailer a parede sendo reconstruída, e a gente deve ver isso só no próximo episódio, mas a gente vê que realmente ela lançou a Monica Rambeau, porque lá no final a gente vê a Monica Rambeau passando entre as realidades e caindo na realidade de verdade, né? Onde a Sword montou um acampamento, tudo para monitorar a Sword, e aí todo mundo chega junto ali para ver a Monica Rambeau e ver o que tá acontecendo com ela. E a gente vê realmente tem
acampamento todo em volta da bolha que a Sword montou só para monitorar a Wanda. E nesse momento que a gente vê a Sword aparecendo, as barras da tela começam a mudar, começam a sair as barras como se fosse um sitcom dos anos 70 e começam a virar realmente umas barras de cinema, aquelas barras que ficam em cima e embaixo, né? Então até isso diz pra gente um pouco sobre qual é a realidade que a gente tá assistindo ali no momento. Então no próximo episódio eu acho que com certeza a gente vai ver coisas externas, a gente vai ver mais a Sword acontecendo, mostrando o que eles estão fazendo, quais são as conclusões que eles estão chegando e tentando explicar mais isso racionalmente, cientificamente, o que a Wanda tá fazendo e vendo o lado de fora da bolha agora, o que eles estão fazendo, o que eles estão planejando. É muito provável que a gente vai ver isso, a gente já viu em outros teaserzinhos que apareceram, que a gente vai ver o cara do apicultor entrando, saindo da bolha e entrando na realidade de verdade, e a própria Monica Rambeau também voltando para a realidade, tocando na bolha do lado de fora. Então provavelmente a gente vai ver esse lado aí mais da Sword mesmo, tendo mais, finalmente, algumas respostas. As primeiras respostas a gente pode ter, e talvez até sobre quem é o vilão. A Elizabeth Olsen deu uma entrevista recentemente falando que a partir do 4º episódio a gente pode começar a ter uma noção de quem é o vilão real da série. Mas eu acho, como eu disse, eu acho que é o Mephisto, mas quem tá fazendo a bolha ali, tudo aquilo acontecer, é a Wanda sim. O Mephisto tá apenas manipulando a Wanda por detrás dos panos. Ele é o grande vilão, mas a Wanda também tem culpa no que ela tá fazendo. Mas vamos aguardar aí o próximo episódio. Sexta-feira tem mais, a gente vai poder fazer mais análise, mais teorias, falar mais coisas. Provavelmente a gente vai ter mais respostas, como eu disse. Então vamos aguardar. Mas se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito, instala seus dedos e vira inscrito aqui do canal. E também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí. Valeu, falou e tchau.